Tudo bem até agora, pessoal? Tudo. Ó, e aí, ó, na coluna cervical ainda, tá? Então, ó, as transversas, vamos colocar assim, esse que é como se fosse o osso que a gente consegue palpar mesmo nas costas, tá? Que é o que a gente chama que é o transverso, que é o processo transverso, ok? Então, é esse osso que a gente vê que é mais saliente, tá? Então, na cervical, o que que acontece? Eles são formados por dois tubérculos intercalados, né? Que são por isso que a gente tem esses dois buraquinhos, como se fosse dividindo em dois aqui, tá? Isso é uma característica por onde passa o nervo radiocervical, que é a característica da cervical alta, porque tem um nervo que passa por aqui, ele sofre uma tensão e acaba fazendo esse processo, vamos colocar, né, intercalando, dividindo a transversa da cervical, tá? Então, ó, da terceira até a sexta são consideradas típicas. O que seria vértebras típicas? Vértebras iguais, vértebras com características de vértebras cervicais. A1, A2 e A7 são consideradas vértebras atípicas. O que são vértebras atípicas? Que são diferentes, né, das outras vértebras. Como a gente tinha falado, o Atlas, ele é mais achatado, né? O axis, vocês vão ver que ele tem como se fosse um pino, como se fosse um dente. E a sétima vértebra nossa cervical, ela em cima, ela tem característica cervical, né? Por ser uma continuação cervical, só que embaixo dela, ela já começa a ter características de uma vértebra torácica, porque é uma zona de transição, né? Eu tô vindo de uma articulação cervical, cheguei na última ali, eu já tenho que fazer conexão com a minha primeira vértebra torácica. Então, ela tem que se adaptar e ser igual uma vértebra torácica. Então, é bem legal. Em cima, ela é cervical, embaixo, ela é torácica. No meio dela, vamos colocar assim, né? E aí, a gente tem as hipófises, né? Que são as hipófises, basicamente são acima dos processos articulares, né? Então elas são orientadas para trás e para cima, que é onde ocorre também um movimento, vamos colocar, de flexão e extensão. Então é como se fosse uma articulação que ela fosse inclinada. Então ela é orientada para cima, né? E para frente. Então ela faz um movimento de flexão e um movimento de extensão, certo? E aí tem as inferiores também. As inferiores elas são orientadas para frente e para baixo, que aí faz um movimento também de extensão. Então são características da cervical para ter um movimento de extensão e flexão, certo? E ter um movimento de deslizamento entre elas. Isso é característica articular, ok? Essas são as cervicais altas, né? Então, ó, quando a gente vê C0 aqui, ou CO aqui, isso é o processo, né? Vamos colocar assim, um acidente ósseo occipital, que a gente fala. Então, esse occipital, ele vai fazer articulação, né, com C1, que é com Atlas, é bem onde ele se encaixa aqui, ok? E aí a gente tem a C2, que a C2, ela tem um dente, então ela vai se encaixar junto com a áxice, né? E aí o dente dela vai parar bem aqui, travando o áxice para que o áxice não saia dali. E o áxice sirva como se fosse um movimento de rotação. Então, isso são vértebras atípicas, só para vocês entenderem, né? Porque tem um formato diferente das outras. Além de formato, eles que são responsáveis por outros movimentos. Exemplo, a rotação acontece mais em membros na cervical superior. E aí, ó, só para vocês entenderem o encaixe entre o axis, né, e o atlas. Então, é como se fosse um pino mesmo. Então, o axis ele se encaixa bem ali no atlas, impedindo que o atlas ele deslize, né, tanto anterior quanto posterior. Então, o atlas ele vai ficar preso só fazendo como fosse uma rotação, certo?
Aí, para que funcione corretamente, né, as articulações, a gente precisa do sistema ligamentar para estabilizar isso. Então, a gente vai ter, vamos colocar assim, né, o segmento ósseo, tá, para dar proteção e sustentação. Aí a gente vai ter a parte ligamentar, né, para a gente estabilizar essa articulação para que o movimento ocorra. E aí, para que o movimento ocorra, vocês vão ver que a gente vai precisar dos músculos. Mas para estabilização, existem vários segmentos, vários ligamentos, vários, né? Vamos colocar assim que é uma rede de ligamento muito grande, muito forte. Justamente vocês já devem imaginar o porquê, porque a gente tem bastante movimento na coluna, tá? Então a gente precisa de bastante estabilização. Então, entre alguns, né, ligamentos, então eu coloquei, separei assim, por estabilizadores estáticos, tá? Então eu tenho o ligamento longitudinal anterior, ele fica anterior ao corpo da vértebra, é isso que vocês têm que entender. A gente tem o ligamento longitudinal posterior, que ele fica posterior ao corpo da vértebra, na imagem a gente vai conseguir ver melhor. O ligamento nucal, que ele desce da nuca e ele vai se envolver todas as vértebras, vamos colocar assim. O ligamento intertransversário, que é entre os processos transversos de cada vértebra, interespinhoso, que é entre os processos espinhosos de cada vértebra, e o ligamento supraespinhoso, que é basicamente sobre os processos transversos, tá? Espinhoso. Então, ó, isso que eu tô falando para vocês, o que a gente colocou aqui, a gente só fez um corte, tá? E tirou aqui o ligamento nucal, que é esse mais saliente nessa foto. E aí, ó, a gente está mostrando aqui a parte internamente. Então, se a gente vê aqui na primeira imagem de vocês aqui, à esquerda, vocês vão ver que a gente cortou transversalmente as vértebras, tá? Então, dentro ali que está descendo esse ligamento aqui é o posterior, que é o ligamento, tá? Que a gente tinha falado aqui, longitudinal posterior, ok? Por que posterior? Porque ele está posterior ao corpo vertebral. Vocês vão entender que aí quando a gente fala de corpo vertebral, a gente vai ter o ligamento anterior, que está na outra imagem aqui, que é o ligamento que está na frente do corpo vertebral. Então a gente tem um, né, segurando a vértebra na frente, e aí depois disso a gente vai ter o corpo vertebral, e depois do corpo vertebral a gente vai ter outro ligamento. Nessa imagem à direita a gente consegue ver isso, tá? Nesse corte sargital aqui, a gente consegue ver tanto anterior quanto posterior, ok? E aí, ó, se a gente pegar ainda, voltar na imagem da esquerda, a gente vai ver entre um processo transverso e outro, a gente vê um ligamento. E isso daqui é o intertransversário. Ok? E aí, a gente passando para a imagem da esquerda agora, a gente vai ver os interespinhosos, né? Que tá aqui, ó, processo espinhoso e processo espinhoso da outra embaixo. Esse ligamento é o que faz a conexão dos processos espinhosos. Então, o que vocês têm que imaginar como um sistema de estabilização? É aquilo que eu sempre pensei, de uma forma geral, né? Ó, o osso, ele sustenta. O ligamento, ele estabiliza. E o músculo faz o movimento. Era uma forma bem simples, mas é isso que vocês têm que entender. Ah, professor, então, se minha cervical, né, ela vai fazer inclinação à direita e à esquerda, flexão e extensão e rotações, então eu preciso de um ligamento estabilizando a parte, né, da flexão. Sim, qual seria esse ligamento, né? Ligamento anterior. E aí quem seguraria a parte quando eu fizesse a extensão? O ligamento posterior. Aí, professor, se você falou que ela roda,
né? Quem que vai fazer essa parte de rotação, de estabilização da rotação para acontecer? Ah, os intertransversários, né? Que está entre os processos transversos que fica do lado da vértebra. Ok. E aí, professor, e as inclinações? Também, né? Aí as inclinações é a estabilização de um conjunto de todos. Então, para cada movimento há um músculo agindo, mas também há um ligamento estabilizando. É isso que a gente tem que entender. E aí existe a estabilização, né, dinâmica, que é o sistema muscular. Então, vocês já viram que o sistema muscular são vários, né? É difícil o músculo, a gente tem bastante trabalho com músculo, vamos falar assim, porque professor, é difícil lembrar de todos, é difícil guardar todos, é difícil, mas conforme vai passando o tempo, a gente vai lembrando, né? O professor também não sabe de tudo, né? A gente sempre acaba esquecendo de um músculo ou outro. Às vezes a gente também esquece o movimento que o músculo faz, mas a gente sempre lembra dos músculos que a gente mais estuda. Por quê? Porque é os músculos que a gente acaba vendo todo dia. Então, se você trabalhar com cervical e estudar todo dia, você vai lembrar da cervical e vai lembrar dos músculos, tá? Então, para ficar um pouco mais fácil, o que que eu fiz? Eu separei os músculos por superficiais, né, que é o platisma, o econ, que a gente vai ver, e o trapézio. Os músculos profundos, que são os pré-vertebrais e os pré-vertebrais laterais, tá? E aí eu coloquei como os músculos posteriores também, que aí a gente vai ver que os músculos posteriores a gente tem uma gama maior, tá? Então, só para a gente entrar agora, né? Então, ó, isso a gente fala que são os estabilizadores superficiais e lateral, tá? Então, ó, a primeira aqui, né, imagem à esquerda, a gente está vendo platisma. Esse é o músculo platisma, tá? Ele é bem superficial, ele tem um ventre bem grande, tá? Então ele sai lá da nossa mandíbula e ele vai parar entre o nosso ombro, passa por cima da nossa clavícula, passa ali parando próximo ao nosso peitoral. Então é um músculo bem grande, é um músculo que tem, né, um ventre grande, vamos dizer assim, e é um músculo também que a gente tende a trabalhar bastante com ele, tá? E aí, ó, na imagem do meio, a gente tem o econ, que é o esternocleidomastoideu, né? Que é esse músculo aqui. Então, é um músculo que a gente nunca esquece por causa do nome muito feio, né? Mas aí é só vocês lembrarem assim, né? Porque esternocleidomastoide, né? Vamos colocar assim. Então, externo porque ele sai lá do nosso externo mesmo, do nosso osso externo, né? Aí mastoideu porque ele termina lá no processo mastoide. Então, é de origem e inserção dele, ok? E aí na outra imagem a gente tem um trapézio. Então, o trapézio, vocês sabem que é um músculo grande, certo? Então, ele sai lá, ele vai terminar lá nas nossas vértebras torácicas, mais ou menos lá em T10, tá? E aí, o que que acontece? E ele também sai lá de occipital, mais ou menos, tudo bem? E aí, a outra inserção dele, ele para lá no nossa clavícula, não, né? No final da nossa escápula. Então, e aí ele tem fixações de todo esse segmento vertebral. Então, lá da nossa nuca até a nossa torácica, até mais ou menos T9, T10, certo? Então, é um músculo grande e ele é dividido entre inferior, né, superior e aí médio. Então, por isso que ele tem 3 segmentos, eles colocam como médio. Por isso, por causa da orientação das fibras. Então, se você pegar lá, olhar a orientação das fibras, né, do trapézio, vocês vão ver que é diferente. Existem fibras que são quase retas, né? Existem fibras que estão subindo e fibras que estão descendo. Então eles falam, pô, então se essa fibra aqui está descendo, a outra está subindo e essa está reta, são músculos, né, que a gente pode separar. Então por isso que ele colocou trapézio inferior, trapézio médio, trapézio superior. Ok? E aí, vamos colocar um pouquinho dos músculos mais profundos, né, da cervical. Então é aquilo que eu falei para vocês, a cervical, além de
eu acho que aqui também não é tanto relacionado à cervical, mas é bom vocês saberem, porque assim, a cervical ela tem os músculos mais, vamos colocar assim, maiores, tá? Geralmente para dar aquela dinâmica maior, mas a gente tem na cervical, tanto vocês vão ver na cervical, quanto na torácica, quanto na lombar, músculos pequenos, né? Uma rede pequena de músculos, mas são músculos fortes e músculos potentes, que são de estabilização também dinâmica, mas também servem para auxiliar alguma outra coisa. Exemplo, na cervical, a gente vai ter músculos que trabalham na respiração, vamos ter músculo que trabalha na mastigação, músculos que trabalham, né, junto com a traqueia, esôfago. Então, são músculos importantes para outros sistemas, mas têm fixação na cervical, ok? E aí, um contexto junto com a cervical, a gente tem o osso ióide, que é esse ossinho, como se fosse o osso da nossa garganta lá, tá? Então, esse ossioide, ele é um osso que, vamos dizer, flutuante. Ele serve para fixação de músculos. Então, vocês vão ver que a gente tem músculos, né, dele que vão para cima e músculos que vão abaixo dele, né? Então, basicamente, vamos colocar assim, né? Os que são para cima, né, dele, a gente coloca como músculos infraioide, né? E aí os que são abaixo dele, desculpa, os músculos que são abaixo dele, né, em segmento, relação seguindo para o tórax, é infraioides, e músculos que estão acima dele, seguindo para mandíbulas, é supraioides. É como se estivesse acima e abaixo do ióide, ok? E aí a gente tem vários músculos. Então, eu vou citar alguns, né, para a gente ir tirando a curiosidade. Então, um que a gente tem, que é um músculo que mais a gente trabalha na, na nossa mandíbula, vamos colocar assim, né? E na quarentena a gente está trabalhando bastante ele, que é o masseter, né? De tanto comer. Então, é um músculo da mastigação, que é o masseter, né? E aí a gente tem relação bastante também na mandíbula, né? Tanto que a mandíbula vai para frente ou vai para trás, existe uma gama de músculos pequenos. Então a gente tem um músculo digástrico, o miloioide, né? Aí a gente tem o estiloioide. Então aí a gente tem também, depois que já é a do iode, a gente tem o músculo tireoide, né, que é do iode, a tireoide, por isso que ele tem esse nome. Aí a gente tem um músculo externo-iode, que sai lá do nosso externo, vai até o nosso iode, tudo bem? E além disso, aqui na frente mais superficial, a gente vai ter os escalenos. Então, a gente vai ter 3 escalenos, o escaleno médio, né, o anterior e o posterior, né, que eles colocam, que são músculos que trabalham, auxiliam na respiração, mas também faz a inclinação da cervical. Então, gente, é só para vocês entenderem o que seria o estabilizador dinâmico. E é um contexto assim, por isso que uma cervicalgia ou uma torcicolo é difícil de tratar, porque olha o tanto de músculos que a gente tem, e para que aconteça um movimento normal, sem dor, existe, né, uma sinergia muscular muito grande. Então, para que a gente faça um movimento correto, né, imagine tudo esses músculos aqui trabalhando junto. Então, por isso que é difícil a gente trabalhar uma cervical, vamos colocar assim. Essa daqui é uma vista mais lateral, para vocês entenderem um pouquinho, né? E menos abatido o músculo, então os músculos mais superficiais. Então a gente tem um econ aqui, que é o esternocleido, que é um músculo maior, vamos colocar assim, tá? Aí, ó, bem dividido aqui abaixo do esternocleido, a gente tem os escalenos, tá? Escaleno médio, escaleno anterior, escaleno posterior. São esses 3 músculozinhos, tudo bem? Aí atrás dele a gente tem o trapézio. Aí aqui na frente a gente tem, né, o digástrico, bem mostrando aqui, que ele vai bem da mandíbula até o ióide também. E aí abaixo deles a gente tem 3 músculos retos. Então, ó, é o esternotireoide, que é esse daqui bem mais profundo, o omoioide,
tá? O tireoide e o esternoioide, que ele vai lá do ioide, vocês vão ver que ele chegando até lá no externo. Tudo bem até agora, pessoal? Aí, ó. Sim. Aqui, sim. Pode falar. Então, pessoal, aí aqueles ali eram músculos mais superficiais, tá? Aí agora a gente está nos músculos mais profundos, só para vocês entenderem. Então, lá nos músculos mais profundos, né, que estão diretamente na coluna cervical, vamos dizer assim, então a gente tem alguns, tá? Então, só para vocês entenderem, mais lateral, né, bem mais lateral, vamos colocar só cervical baixa por enquanto, que a cervical alta eu vou mostrar depois, né? Aqui na frente, a gente tem os músculos escalenos. Então, a gente vai ter o anterior, vai ter o médio e vai ter o posterior. Ok? Do outro lado também a gente tem os músculos escalenos, mas nesse daqui ele foi cortado. Ok? E aí, ó, a gente vai ver algumas gamas de músculos pequenos, que são o músculo longo da cabeça, que eles colocam. Que esse músculo longo da cabeça é porque ele sai lá da cabeça e ele passa por todas as nossas vértebras e mais ou menos e para lá na nossa torácica. Por isso que ele fala que é longo. Então ele passa envolvendo todas as vértebras. Então ele tem inserção também em todas as vértebras. Então por isso que eles falam que é um músculo longo da cabeça. Ok? E aí, ó, mais um pouquinho para vocês entenderem sobre o escaleno, né? O escaleno a gente tinha visto eles só uma parte deles, só um pedaço deles, mas o que está mais em vermelho aí é os escalenos estão, né, mostrando para vocês entenderem o porquê ele trabalha na cervical, que faz a respiração. Então, ó, ele está inserido lá nas cervicais, né, baixas, por exemplo, e aí a gente tem a outra fixação dele na costela, principalmente primeira costela, tá? Então, ó, esse primeiro aqui é o anterior, aí a gente tem o médio e aí a gente tem o posterior, ok? São músculos, né, que vocês vão ver que é um músculo que a gente trabalha bastante na prática. Ai, desculpa. É um músculo que a gente trabalha bastante na prática, tá? São músculos que são fáceis de trabalhar, bem palpável, porque eles são superficiais, eles não são tão profundos, e geralmente, principalmente em pacientes com doenças pulmonares, são músculos que a gente trabalha bastante, tá? E aí, ó, a gente vai ter, né, da coluna cervical superior, a gente vai ter alguns músculozinhos. Esses músculos são chamados de suboccipitais. Então, esse músculo aí também é um músculo que a gente tem bastante relação, por exemplo, com enxaqueca e com cefaleia, tá? Então, aquelas pessoas que, eu tenho dor aqui, parece que é uma dor de tensão, e quando eu aperto atrás da cabeça, dói. A minha dor parece que é atrás da cabeça e vem para frente dos olhos, é característica desses músculos, tá? Então, geralmente, quando a gente tem alguma alteração em cervical alta, é por causa do espasmo desses músculos, ok? Então, a gente tem um reto menor da cabeça, que é essa primeira imagem. Por que reto? Porque ele tem as fibras sentido bem retas mesmo, bem horizontais, vamos colocar assim, né? Desculpa, verticais. E aí a gente tem o reto maior da cabeça, que ele é um pouquinho é maior, não é só porque é o maior que o menor, né? Mas a gente vê o desenho dele, ele é a maior, então ele já tem um sentido meio que em leque, já está abrindo, né? Aí a gente tem um oblíquo superior da cabeça e a gente tem um oblíquo inferior. Então, se a gente parar e ver os quatro, é como se eles formassem um quadrado. Então, a gente tem um no meio, um mais aberto, né? Aí o outro totalmente aberto e o outro embaixo fechando a linha. Isso daí é por causa do movimento da cervical alta. Então, só de imaginar esses músculos, de ver esses músculos, a gente já consegue imaginar o movimento, né? Então, a gente consegue fazer, né, a flexão, vamos dizer, a extensão, né, da cervical alta, aí a gente consegue fazer as inclinações da cervical alta,
E aí a gente consegue fazer as rotações da cervical alta por causa desses músculos. E aí a gente tem os músculos ióide, né? O osso ióide, como eu já tinha falado para vocês, né? Que é o ossinho aqui que a gente tem. Ele é um osso flutuante, é um osso que ele não tem fixação com outro osso, mas sim só por ligamento, tá? Deixa eu só melhorar aqui. Ele faz só por causa dos músculos e ligamentos que se fixam nele, tá? E aí, ó, a gente tem a fixação dos músculos, né? Supraioide e infraioide. Então, supraioide é tudo que está acima dele e infraioide é o que está abaixo dele. Acima dele é o que a gente conta que é os músculos que estão acima, próximo da mandíbula, e infra é os músculos que estão abaixo dele, tá? E aí, ó, também a gente tem relação bastante com a inervação desses músculos, né? Que é alveolar inferior, o facial, o hipoglosso e pela alça cervical, que são os músculos relacionados bastante com a cervical, né? E relacionado com a parte respiratória, que a gente vai entender que tem relação direta com a traqueia, né? Com a caixa torácica e direto com a cervical. Por isso que eles fazem parte. Então, ó, os músculos supraioides, né, os que estão acima do ióide, ali próximo à mandíbula. Então, a gente tem o gênio ióide, que são os músculos, ele fala gênio porque são dois músculos iguais, né, bem retos, que a gente vai ver. O milioide, o estiloide e o digástrico, tá? E o infraioide são esternoioide, o homoioide, tireoide e o esternoioide também. Então, ó, isso é uma imagem, mais ou menos, para a gente entender a musculatura, o sistema muscular, vamos colocar assim, que é o infra e supraioide. Abaixo do ióide são os músculos infras, né? E em cima são os músculos supras. Então, ó, o que é basicamente, vamos achar aqui? Vamos colocar o digástrico. O digástrico, eu quero que vocês achem o digástrico aí. Ele é dividido em ventre anterior e ventre posterior. Ele é um músculo que ele sai da mandíbula e vai até lá no nosso processo mastoide, quase. Então é um músculo grande também, que ele ajuda na abertura da nossa boca. Só para vocês entenderem. E aí depois a gente tem um músculo mileoide, né? Que ele é lá também no ióide e vai até a nossa mandíbula também. E aí, além disso, a gente vai ter o gênio ióide, né? O gênio, ele tem dos dois lados, então é um músculo reto que vem da mandíbula, bem da parte anterior da mandíbula, até na nossa parte anterior do ióide, e eles são dois ventres musculares iguais, então eles colocam gênio ióide, ok? Então, isso daqui forma o nosso supraioide, e aí os nossos infraioides, a gente tem um músculo tireoide, que é um músculo mais curtinho, que é bem da tireoide com o ióide lá, né? Então, ele é bem pequenininho, vamos colocar assim. Aí a gente tem um músculo maior, né? Que é um homoioide, que ele sai lá do, 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 do nosso ióide e vai como se fosse, né? Até lá no nosso, que eles colocam como omo, que é a nossa escápula. Então é um músculo maior, porque antigamente a múscula colocava como omoplata, né? Então é um músculo grande, vamos colocar assim, ele sai lá no nosso ióide e vai até a nossa escápula. Então é um músculo, vamos colocar assim, que é o de todos, é um ventre maior, né? Ventre não, um comprimento maior, tá? E aí a gente tem o esternioide, que ele sai bem do ióide e vai até o externo, certo? E depois disso a gente tem um outro externo tireoide, que ele sai lá da tireoide e vai até o externo. Então, é difícil o músculo? Sim, tem bastante? Tem. Mas é só a gente lembrar que basicamente cada um vai seguir o nome deles, vai seguir onde ele se fixa, né? Então, exemplo, o externo ióide. Ele faz o quê? Lá do externo e vai até o ióide. O tireoide é da tireoide até o externo. Ou da tireoide até o ióide. Desculpa, que é do nosso externo até a nossa tireoide. Então, todos os nomes, né, dos músculos vêm acompanhado de onde ele se fixa. Alguns, né, em si são poucos que não tem relação com isso, tá?
E aí o sistema vascular, vamos colocar assim, da nossa cervical. Então, da nossa parte anterior, sai a maior artéria, vamos colocar assim, que vai para a nossa cabeça, né? Que é a nossa coluna, que é a carótida comum. Então, a carótida comum ela é dividida em duas: carótida comum interna e carótida comum externa, vamos colocar assim. E aí, essa carótida comum interna, né? Ela vai por dentro das vértebras e vira artéria vertebral. E aí, essa artéria vertebral, basicamente, ela sobe até a cabeça. E aí, ela tem a proteção das vértebras, tá? E ela passa entre os forames transversos lá que a gente tinha falado. Então, o que é importante a gente saber disso? Então, pessoas que têm bastante náusea, vômito, vertigem, zumbido, né? Distúrbios visuais, pode ser relacionado à cervical alta ou à cervical baixa, por causa do sistema vascular. Para vocês verem como é importante, tá? E aí, ó, uma imagem lateral, né, da nossa carótida comum. Aí a gente está dividindo ela interna e externa. A interna é que vai para as vértebras, tá? E a externa, ela sobe direto para a cabeça, ela não passa pelas vértebras. Quando ela entra na vértebra, ela vira artéria, ela se ramifica e vira artéria vertebral. É isso que vocês têm que entender. E aí essa artéria vertebral, ela vai irrigar as artérias em si, a musculatura das artérias que estão ali próximo, mas também ela vai subir e vai irrigar a parte posterior do nosso cérebro, ok? E aí a gente tem que saber um pouquinho sobre o nosso sistema, né, nervoso agora. Então, é o que a gente fala assim, os ossos, eles sustentam, né? Os ligamentos, ele estabiliza. Os músculos, ele movimenta. Só que aí, para os músculos movimentar, a gente precisa da inervação, né? E além disso, para ele movimentar, ele precisa do combustível. O combustível é o sangue. Quem que manda o sangue para ele? Aí a gente tem que saber das artérias e aí a gente tem que saber dos plexos, né, dos nervos, que quem manda a conexão nervosa para eles, tá? Então a gente tem dois plexos, né, na cervical alta. A gente tem o plexo cervical em si, que ele sai da nossa vértebra C1 até C4, e a gente tem um plexo braquial, que é de C5 a T1, tá? Então, eu coloquei uma imagem só para vocês entenderem o plexo cervical. Então, o plexo cervical lá, que ele sai lá de C4, de C1 a C4. Então, o que é isso daí, né? Então, a gente tem um nervo lá, basicamente o acessório, e aí ele vai ter as ramificações. Esse é mais difícil, mas eu acho que é importante vocês estudarem. Mas é um pouquinho mais difícil porque, assim, é um nervo, né, que a gente tem que entender que é o plexo, que aí ele vai ter várias ramificações. Essas ramificações vão sair e vão inervar tudo, basicamente tudo. Então, o plexo cervical, o que ele vai fazer? Vamos imaginar, ele é de C1 a C4, né? E aí a gente tem o nervo acessório aqui, ó. Então, quando a gente tem o nervo acessório, ele basicamente ele vai inervar quem? Vai inervar tudo aquilo que a gente falou na frente lá, né? Então, ele vai descer para a parte da respiração, ele vai descer, né? A gente tem o nervo frênico relacionado com ele, que é a parte da respiração, que é do diafragma. Aí a gente vai ter inervação, né, da fáscia. Então, pacientes com paralisia facial pode estar relacionado com a cervical. Então, olha para vocês verem como que é importante. Então, aí a gente tem o nervo, né, que vai inervar a parte dos músculos supraioides e infraioides. Então, pacientes com problema de deglutição pode estar relacionado com a cervical alta? Sim, só para vocês entenderem. Então, isso que é inervação. Quando eu falo estar relacionado, o que seria isso? Vocês conseguem entender, né, que eu coloquei lá a imagem para vocês que a gente tinha um forame transverso. Eu falei para vocês, ó, aqui passa artéria, aqui passa veia e aqui passa nervo. Então, exemplo, se esse plexo aqui
né, está sendo pinçado porque uma vértebra rodou e saiu do lugar, exemplo, por causa de um espasmo de um músculo, você pode ter uma alteração nessa conexão nervosa, tá? E aí você está pinçando esse nervo, aí ele pode gerar uma dor, né? Porque o nervo gera dor, ou até mesmo uma paralisia, né? Porque o nervo não está passando condução nervosa, não vai chegar mais um músculo. Aí, exemplo, que esse músculo seja os músculos lá supraioide. Então, ele vai ter um problema de deglutição por causa disso, né? E aí o importante da fisioterapia é que você, com uma única mobilização e manipulação ou trabalhando aquela musculatura que está em espasmo, você consegue devolver isso ao paciente. Para vocês entenderem como que é importante, né? E aí, ó, o plexo braquial, ele é lá de C5 a T1. Quando a gente fala de C5 a T1, é que ele sai basicamente da vértebra C5 e vai até a vértebra T1, tá? Então, o que acontece quando a gente fala plexo? Plexo é um lugar que sai vários nervos, vamos colocar assim. Todas as artérias têm um nervo, mas esse plexo é como se fosse uma junção de vários nervos, ok? E aí, basicamente, esse plexo ele vai inervar a parte do nosso membro superior, que são os músculos do nosso membro superior, bíceps, tríceps, ancônio, né, pronador, aí os flexores do carpo, os extensores do carpo, aí punho e mão. Então, eles vão inervar tudo, nossa parte motora e também a nossa parte sensitiva da mão. É comum a gente encontrar bastante paciente com cervicobraquialgia, que são por causa do plexo braquial, ok? Então, é diferente, vamos colocar assim, é por causa disso, então pode estar relacionado com a coluna, mas também pode ser relacionado direto com o membro superior, mas a gente tem que entender a inervação, tá? Isso daqui, ó, é só para vocês entenderem um pouquinho, né, sobre o que é um plexo. Então, a gente está vendo em amarelo ali, a gente vê os nervos. E aí, o que seria o plexo? Isso daqui, ó, é como se fosse o meu braço. Então, o que seria isso? Só para vocês entenderem, né? Lá da nossa C4, lá, começou o plexo aqui em C5. Então, ó, aí a gente tem a primeira, né, ramificação aqui, que é o nervo escapular dorsal. Aí, continuando nele, a gente tem o nervo supraescapular. Continuando nele, a gente tem o nervo subescapular. E aí, descendo para ele, a gente vai ter o nervo peitoral lateral. E aí, a gente tem o nervo subcutâneo. Depois do nervo subcutâneo, a gente vai ter o axilar, aí o radial, medial e ulnar. Olha que importante. E aí, a gente voltando lá, a gente tem um nervo que desce, que é o torácico longo, que ele basicamente vai inervar a nossa parte da caixa torácica, né? Como é que eu falo? Até esqueci agora, mas eu vou lembrar. A parte dos nossos transversos, nossos costos transversos e os transversos não. Costos condrais, né? Vamos colocar assim. Aí também tem os transversos, que são os músculos que estão entre o inter e os externos, né? Que a gente fala que são os músculos das costelas. Então, é a parte que também vai ajudar na respiração. Então, é só para vocês entenderem como é complicado essa parte de inervação. Mas também é só para vocês entenderem que uma única alteração, né, lá de cima, pode alterar tudo isso. Então, é bom que a gente já vai ter um olhar clínico, vamos dizer assim, diferenciado, porque a síndrome do túnel do carpo, né, alguma dor relacionada à cervicobraquialgia, então não é só a gente pensar, síndrome do túnel do carpo, o problema está no punho. Não, o problema pode vir lá da cervical, consegue entender? Então, por isso que a gente tem que avaliar sempre o paciente, por isso que a gente tem que saber do nervo, porque a gente vai fazer testes para alguma musculatura e a gente vai entendendo quais músculos estão comprometidos. Se alguns músculos estão comprometidos, a gente já pode ir levando e direcionando algum segmento desse nervo. Ok? E aí, ó, uma outra parte para a gente entender que fica um pouquinho mais fácil são os dermátomos. Então, os nervos, eles não é só a parte motora,
mas também a parte sensitiva. Então, a gente tem que avaliar os dermátomos e o miótomos dos pacientes, e aí é a mesma coisa. Cada região ela é inervada por um segmento nervoso, e a gente tem que entender, né? Falar assim, qual região é inervada por esse nervo? Sei lá, vamos colocar C5, região C5. Então, você vai lá e faz o dermátomo, né? A avaliação do dermátomo naquela região. O que seria a avaliação do dermátomo? Sensitiva. Então, geralmente a gente provoca dor ou aperta, né? Ou coloca algum estímulo ali e o paciente tem que sentir. Se o paciente não sentir, é que está tendo um comprometimento daquela área. Tudo bem até agora? Então, pessoal, só finalizando antes do intervalo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a amplitude de movimento. Então, só para a gente entender um pouquinho da biomecânica, tá? Mas lembrando que tudo isso vai ficar na aula, depois vocês vão vendo como é que faz, tá? Então, o que acontece? Vocês sabem que a cervical ela vai fazer a flexão e a extensão, né? As inclinações, que é o lateroflexão que eles colocam, e as rotações. E aí, ó, eu separei aqui por segmento para vocês entenderem o que cada segmento faz de movimento, né? Então, por que é importante isso? A gente saber onde ocorre mais. Então, se o meu paciente está mais limitado na flexão, o que a gente imagine? Que possa ser um problema de CO a C1, né? Porque eles são os segmentos que faz mais extensão e flexão. Aí, ó, exemplo, segmentos que faz mais, né, as inclinações. C3 a C5. Então, o paciente faz a inclinação para mim aí. A paciente vai lá, faz inclinação. Ele tem limitação na inclinação da cervical. Você já sabe que está em C3 a C6. Aí, ó, eu quero rotação. Onde é o maior segmento que faz rotação no meu paciente? C1 a C2. Então, eu vou lá, o paciente faz rotação. Ele fala, não consigo fazer rotação que dói. Então, você já sabe que a alteração está em C1 e C2. Tudo bem até agora? Então, o que eu vou só... Deixa eu até abrir a câmera aqui, que vocês estavam com saudade já do professor, né? Deixa eu ver aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer assim? Vamos dar um intervalo? Pode ser? E aí a gente volta e finaliza. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Só que vocês vão voltar. Vocês vão voltar mesmo? Com certeza. Sim, eu vou deixar ligado, tá? Então, ó, agora é 9, vamos colocar que a gente parou 9h35. Quanto tempo? É 20 minutos? Isso. Sim. Normalmente seria. Tá, então vamos voltar 5 para as 10? Pode ser. Pode ser? 5 bom. para as 10 eu já volto e começo, hein? Mesmo se não tiver ninguém. Tudo bem? Ok. Tá bom. Tá, até daqui a pouco, então. Até. Até.